E quarta-feira, Zinho, Lugano, Mauro Naves, Breiler, a resposta foi esse jogo? Ou isso vai continuar? Você vai saber quarta-feira no Fox Sports, 7h15. A bola vai rolar para todo o Brasil, lá no estádio Manuel Ferreira do Olímpia e Assunção, com 2.000 torcedores empurrando o time do Olímpia. Teremos Olímpia e Flamengo. É isso aí, o Gabigol saiu falando aí, o áudio captado, futebol brasileiro é uma várzea, frase de Gabriel Barbosa. Agora, minha gente, não foi só ontem, hein? Num jogo importante, que Gabigol foi expulso pelo Flamengo. Veja aí, a expulsão de ontem, aplaudiu o árbitro ali com ironia. Brasileirão 2020 contra o Bahia, xingou o árbitro. Carioca 2020 contra o Fluminense, demora para sair de campo e reclamação, indisciplina. Na final histórica da Libertadores de 2019 contra o River, ele fez um gesto obsceno para o banco do River Plate, foi expulso. Brasileirão 2019 contra o Grêmio, aplaudiu o árbitro, ironicamente, hein, como aconteceu ontem. E Libertadores 2019 contra o Peñarol, jogada violenta. Ô Zinho, tá na hora de, principalmente o Renato, com a experiência, com a bagagem que ele tem, a experiência que ele tem no futebol, tem que chamar para uma conversa o Gabigol, porque nós mostramos aí que ele é reincidente, hein? Ô João, o Renato brinca muito, né, de falar que vai mostrar o DVD, quando o cara perde um gol, ou quando faz um gol, e a gente até elogia que esse jeitão, esse jeito extrovertido com os atletas acaba desafiando, acaba fazendo com que o cara se motive, e é um jeito de cobrar. O Renato também era aquele atacante bem extrovertido, um cara que também era polêmico. Eu joguei com ele, né? Nós fomos companheiros no Flamengo, ganhamos alguns títulos. E ele, com essa experiência, até por ter sido esse atacante com esse temperamento também forte, viveu muito mais que o Gabigol. De repente, um Felipe Luiz, um Diego, o volante, mais cascudo, com uma imagem de jogadores com uma postura diferente, né? Também pode conversar, mas o Gabigol, ele principalmente, que visualiza querer jogar a Copa do Mundo pela seleção brasileira, que ainda tem um desejo de repente voltar a jogar na Europa e que diz que o futebol brasileiro é uma várzea, tem que contribuir para esse futebol brasileiro melhorar. Porque esse jeito dele, às vezes até um pouco mimado, de ficar aplaudindo, não marca a falta nele, xinga o juiz, e é expulso e deixa o time dele prejudicado, acaba atrapalhando os companheiros dele. O jogo de ontem mesmo, o Renato tinha acabado de fazer uma substituição, tirou os 2 meias, colocou atacantes, né, não tirou ele do jogo, contava com ele, por isso tirar Arrascaeta e Everton Ribeiro, e ele prejudicou o time. Uma possível reação, aquilo que o Renato visualizou para mexer com o time taticamente, para dar uma estrutura diferente no time, caiu por terra. Porque aquele sistema defensivo que já era forte do Internacional facilitou ainda melhor a vida. Que jogava com Lindoso, com Dourado, com Patrick, com Edenilson, essa linha de 4 forte, cascuda, com Bruno Mendes e o Cuesta arrebentando na zaga, com 2 laterais jovens que saíam para o contra-ataque na velocidade, com o Tyson e o Uri, facilitou a vida. Então, o Gabigol, que não é mais um menino, que é o artilheiro, que é um craque de bola, que é um cara decisivo, fundamental, merece todos os elogios, quebra de recordes. Agora, quando erra, nós temos que também dizer. E esse comportamento dele atrapalha para que o futebol brasileiro melhore. Essa várzea que ele falou, ele está errado. Agora, vou também defendê-lo no sentido que a arbitragem brasileira não tem critério. Porque o Gabigol, que é um cara mais visto, que é um cara que chama mais atenção, ele toma o cartão. Aí o Michael, que dá um chutão na bola lá, ele não dá o mesmo cartão. Então falta o critério no próprio jogo.
Vou dar um outro lance para finalizar. O Miranda esticou o braço no rosto do atacante do Vasco da Gama e não foi pênalti. Ontem, no jogo do Flamengo, foi fora da área. Mas o Felipe Luiz estica o braço lá numa proteção e ele deu falta. Então, para um árbitro, um lance é falta, para o outro já não é. Então, essa falta de critério, essa falta de preparação também na nossa arbitragem, confunde os atletas que também não têm uma postura profissional de respeitar as regras, causa esse tumulto que foi no jogo de hoje. E o time do Flamengo me chamou a atenção esse abalo emocional. Não soube perder, porque tomou de 4 pela postura do Internacional, que foi perfeita. Como o Breler falou, tem que saber perder. O Internacional, na sua estrutura de jogo, mereceu. E o Flamengo se desequilibrou, como o Gabigol. Se desequilibrou e foi expulso e prejudicou o time. Agora, que a arbitragem brasileira também confunde e contribui, também contribui, João. Daqui a pouco a gente mostra pra você. Então agora vamos só ler, né? E ouvir também, porque eu vou ler aqui o que veja aí, Marcelo, o Gabigol, ele só uma vez nessa lista ele aparece com uma expulsão por jogada violenta, que é a última. Exatamente. Aí. Libertadores de 2019 contra o Peñarol. O resto é por indisciplina, né? Então, brasileiro de 21 contra o Inter, por aplaudir o árbitro. Foi essa, né? De ontem. Sim. Brasileirão 2020 contra o Bahia, xingou o árbitro. Carioca contra o Flu, demorou para sair de campo, reclamação, indisciplina. Depois de marcar 2 gols e entrar para a história na final da Libertadores, no Peru, fez um gesto obsceno, foi expulso na finalíssima da Liberta. E contra o Grêmio, ele aplaudiu o árbitro, ironicamente, também foi expulso. Você ia falar o quê, Marcelo? Não, eu ia falar justamente sobre isso. Ia falar que são as 6 expulsões do Gabigol desde que ele chegou no Flamengo em 2019. Vamos ver agora, então, como é que foi a expulsão e o que foi que ele falou quando ele estava saindo de campo depois do segundo amarelo e vermelho? Ô, na moral, você é uma piada aqui. Por isso que o futebol brasileiro é isso. O futebol brasileiro é essa várzea mesmo. Essa várzea. Ele batendo fome. A bola tava parada, isso que é a bola parada. Gustavo Zupac, Gabigol precisa colocar a cabeça no lugar, ter noção do ídolo que ele ou ele é um pouco perseguido também pelos árbitros? Olha, Edu, quando a gente vê essa lista de expulsões, né, e a frequência que elas acontecem, e é um número elevado, né, para as poucas temporadas, para 3 temporadas que o Gabriel tem no futebol brasileiro, acho que vale mais a reflexão do que ele está fazendo do que a reflexão sobre o que os árbitros estão fazendo. Pode até se discutir o exagero de um cartão ou outro, mas isso seria uma análise pontual dentro de uma repetição de um comportamento, né? Então, se o Gabriel tivesse sendo muito expulso por atitudes violentas, a discussão seria outra. Como, por exemplo, ela é frequentemente com o Felipe Melo, que há tempos não é expulso, mas já foi pauta nesse sentido. Com o Gabriel, a conversa é outra. É sobre a postura dele, né? É sobre a maneira que ele se comporta, muitas vezes dando a entender que ele é superior ao que está acontecendo, né? E existem muitos jogadores que acham que, por serem melhores tecnicamente que os outros, e o Gabriel para o nosso futebol, o Gabriel é um craque, né, aqui no futebol brasileiro, ele acaba se sentindo muitas vezes acima do bem e do mal. E o deboche dele poderia ser aceito porque ele é o Gabigol e ele é assim. Isso parte do que o atleta isso parte do que muitas vezes os clubes administram com os próprios jogadores. E o Gabriel muitas vezes já foi mimado nos clubes que passou e isso contribui também para essa atitude. Só que quando ele fala que o futebol brasileiro é essa várzea, ele está depondo contra a sua própria carreira, né? Porque onde ele joga é aqui. Onde ele é diferente dos outros, ele é aqui. Então, ele faz parte dessa várzea. Talvez ele seja o melhor da várzea que ele vive.